Autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais as histórias de vida e a trajetória política de um torneiro mecânico, nascido e criado em Sorocaba. Ele é casado, tem 4 filhos, uma enteada, que também é considerada filha, e tem 4 netos. Ele começou a fazer política nos anos 80 como líder sindical e ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores em Sorocaba. Ele já foi o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo e atualmente ocupa pela 5ª vez uma cadeira no Parlamento Paulista. O autorretrato de hoje apresenta o deputado Hamilton Pereira, do PT. Deputado, é um prazer enorme tê-lo aqui. É uma história nesse parlamento que a gente pôde acompanhar, né? Isso que eu sempre lembro. É um deputado que eu acompanhei quase que toda a trajetória, né? Aqui, pelo menos. Mostra que vocês também estão aqui há bastante tempo, né? Vocês, apresentadores da TV Assembleia, essa equipe maravilhosa da TV Assembleia. É um prazer muito grande, Isabel, estar aqui com você novamente, falando um pouco da nossa vida. O senhor já foi o deputado mais bem votado do Partido dos Trabalhadores. O senhor ficou em primeiro lugar no ranking do movimento Voto Consciente, que é um movimento muito importante dentro da Assembleia, aliás, dentro dos legislativos no país. Fui o primeiro secretário da Assembleia Legislativa na gestão da presidência do deputado Walter Feldman. Participou de várias comissões. Tem um sem número de leis aprovadas, uma casa que é difícil aprovar uma lei. São 38 momentos... leis, para ser Quantas? mais exato. 38 leis. 38 leis aprovadas. E é Exatamente. Muito difícil aprovar uma lei aqui, né, deputado? O que é mais difícil? Aprovar uma lei ou derrubar um veto, por exemplo? Não, derrubar o veto é mais difícil. Aprovar a lei, se você tiver uma boa articulação, um bom trânsito entre todas as bancadas, junto aos líderes partidários na casa, você acaba aprovando leis, né, com uma certa, digamos assim, com uma certa facilidade até. O problema é a quantidade de vetos que existe por parte do governo do Estado de São Paulo em cima de projetos parlamentares, projetos dos deputados e das deputadas. Esse é mais difícil derrubá-los. Quantos vetos tem a projetos do senhor? Depois a gente vai falar de cada um deles aqui. Projetos que foram aprovados aqui e depois vetados pelo governador. Hoje são 6 vetos sobre projetos que eu reputo da maior importância. Porque eu fiz uma opção política no meu mandato de não fazer um mandato medíocre daqueles, que me perdoem os que fazem, mas aqueles mandatos de ficar dando nome à passarela, a viaduto, a ponte. Não. Eu resolvi utilizar bem o mandato para apresentar leis de consistência e que efetivamente impacte positivamente na vida das pessoas. E por conta disso eu tenho importantes projetos de leis vetados nesta casa e continuo nessa luta para derrubar esses vetos. A matéria-prima do nosso trabalho, né, são os problemas que a sociedade enfrenta, sente na própria pele. Quando alguém da sociedade nos procura com um problema difícil de ser resolvido, né, e a gente registra aquilo ali e fala, puxa, isso aqui demandaria um projeto de lei para a gente tentar criar uma lei para ajudar. É desse jeito que surgem as leis, né? Então, o Pró-Medula, por exemplo, surgiu... eu tenho uma amiga minha, que é colega de vocês de profissão, ela é jornalista, né? E ela tem 3 filhas, tinha 3 filhas, né? 3 filhas, assim, diferença de idade de 1 ano e meio, 2 anos, de uma para outra. Uma das filhas dela, um dia se sentindo mal, ela levou ao hospital, foi diagnosticada com leucemia, né? Foi uma luta
dessa companheira, dessa amiga, né, pela vida da filha. E a maior dificuldade hoje, em termos de doação de medula óssea, né, é você encontrar um indivíduo compatível com o outro. Ou seja, você tem que ter muitas amostras. Vou te dar alguns dados. Né? Hoje, no Brasil, nós temos, na possibilidade de encontrar um indivíduo compatível com o outro, 1 em 100 mil. Você tem uma ideia. Né? Por quê? E quando eu me pus a pesquisar para produzir este projeto, né, esta lei estadual, aí eu descobri uma coisa fantástica, que o Brasil é possivelmente o país de maior miscigenação de raças do planeta. Porque, veja, o Brasil é esse país... E aí que está a dificuldade, deputado? Exatamente. Exatamente. Então, o Brasil, as raças se misturaram. Né? Você tem aqui o português, você tem o índio, você tem o negro, depois vem os italianos, depois vem os espanhóis e gente do mundo inteiro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem as colônias alemãs, Santa Catarina, não é? Você tem árabes, você tem judeus, você tem absolutamente todas as etnias representadas hoje no Brasil. Imagine, houve uma mistura extraordinária de raças e de etnias no Brasil que levou a essa dificuldade. Então é difícil o indivíduo encontrar alguém compatível com ele. Quando eu falei de 1 em 100 mil, né? São dados reais, dados científicos aqui do Brasil. Quando você vai para os aparentados, isso cai para 1 em 35 mil, 1 em 30 mil, que foi o que aconteceu com o Narciso, aquele jogador do Santos, né, que foi diagnosticado com leucemia, mas ele era de uma família de 8 irmãos e uma das irmãs apresentou compatibilidade total com ele, compatibilidade biológica, salvou a vida do Narciso. Aconteceu o mesmo com a Morena, essa filha dessa amiga minha, a Nerli. A Morena, uma das irmãs, apresentou compatibilidade com ela. Mas as dificuldades foram tantas, porque as duas tiveram que ser trazidas para São Paulo, porque essa transfusão... Nossa, é muito delicada. Você tem que praticamente matar a medula da pessoa para poder receber a outra. Elas não podiam ficar numa casa com cortina, com carpete, porque isso poderia contaminar a medula, o tratamento das... Elas ficaram em tratamento as duas, né? A que ia receber, a receptora, e a que ia doar a medula. Ainda assim, com todos os cuidados, a Morena recebeu a medula da irmã e depois de algum tempo ela teve uma recidiva, né? Houve uma infecção generalizada e a Morena foi a óbito, né? A filha da Nerli. E vendo a luta da Nerli, dessas meninas, eu resolvi apresentar um projeto que criasse um programa estadual de doação de medula óssea, aqui no estado de São Paulo, criando um banco de medula ósseas, né, que facilitasse o encontro de dois indivíduos com compatibilidade e também, nesse banco, a gente trabalhar junto aos órgãos de saúde para que todo posto hoje de arrecadação de sangue, todo banco de sangue, também, o hemonúcleo, pudessem as pessoas, quando vão doar sangue, serem convencidas de que elas teriam que doar um pouquinho a mais, 5 miligramas a mais, para fazer esse exame de compatibilidade. Hoje em Sorocaba, por exemplo, nós conquistamos isso em Sorocaba. O hemonúcleo de Sorocaba hoje recolhe para cada doador, eles conversam, eles convencem a pessoa, 5 miligramas que vão para a Unesp de Campinas, e lá tem um laboratório, tecnologia de ponta, faz esses exames de compatibilidade. E tem dado muito certo isso. Mas, infelizmente, este projeto eu articulei aqui com todos os líderes da casa, com os deputados médicos, que chegaram a comemorar no dia em que nós aprovamos no plenário. Mas, né, foi vetado. E depois foi vetado. Eu sou autor de uma lei estadual que implantou o Programa Estadual de Atenção Integral, de Atendimento Integral, à saúde do portador da doença de Parkinson. Esse lei não foi vetado. Não foi vetado, esse é lei estadual. Aí, sabedor disso, um médico aqui da Assembleia Legislativa, um cardiologista aqui da casa, ele, inclusive, não faz conta que a gente menciona o nome dele, Dr. Walter, ele tem 2 meninos gêmeos, né, e ambos são autistas.
E um dia eu fui para uma consulta, aqui no cardiologista da Assembleia Legislativa, e ele falou: deputado, você tem uma lei do Programa de Atenção Integral à Saúde do Portador da Doença de Parkinson, por que não fazer o mesmo para os autistas, que não tem quase recurso do Estado, é uma patologia que exige um tratamento altamente especial. Tudo é especial para o autista. Tudo é especial, e cada caso é um caso, né? Exatamente. Porque tem o mais severo, o menos severo, aquele que consegue praticamente ter uma vida normal, aquele que não consegue em absoluto, precisa ficar, inclusive, numa instituição, não tem outro jeito. Então, né, é muito... É verdade. É cheio de nuances, né, o autismo. E assim, né, como tudo é especial, a educação, a saúde, o atendimento clínico, o atendimento odontológico, o atendimento psicológico, tudo, é muito caro o tratamento. Então, como o Estado também não destina recursos para o tratamento desta patologia, embora na nossa Constituição esteja escrito que saúde é direito de todos e é dever do Estado, o que acontece? Os pais, principalmente as mães, se juntam e criam as AMAs, Associações Amigos de Autistas. E depois vão passar o resto da vida fazendo festinha do pastel, fazendo a noite da pizza, para conseguir fazendo arrecadar bingo, recursos. fazendo rifa, para arrecadar recursos insuficientes para um tratamento tão especializado como esse. Nós criamos o projeto de lei, pesquisamos, fomos atrás, reunimos todas as informações, fizemos uma justificativa muito consistente, aprovamos por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa e, infelizmente, o governador vetou. Uma chaga social do Brasil. No Brasil desaparecem muitas pessoas, mas o estado de São Paulo, como é o estado mais populoso, 43 milhões de habitantes, o estado de São Paulo é onde mais desaparecem pessoas. E desaparecem pessoas de todas as idades, não é? Crianças, jovens, adultos, pessoas de idade, inclusive. E eu tomei contato com isso também com um amigo que teve uma filha desaparecida, né? Me procurou para ajudá-lo, inclusive. Nós fomos à delegacia, DHPP, né, Delegacia de Homicídios e de Crimes contra a Pessoa e tudo mais. Enfim, não teve jeito. Né? Não encontrou. Essa garota até hoje não foi encontrada, mas daí surgiu a ideia, e ele me ajudou muito. O Moacir Pinto é um sociólogo, né? Esse pai desesperado, e ele me ajudou muito nas pesquisas todas que acabaram confluindo para um projeto de lei que cria a política estadual de busca a pessoas desaparecidas. E depois disso nós fizemos contato com as Mães em Luta, as Mães da Sé, a Associação de Busca a Crianças Desaparecidas de São Bernardo do Campo e Grande ABC, e com esses parceiros todos a gente fez um projeto, sabe, com começo, meio e fim, bem detalhado, banco de dados, não só com as características físicas dos desaparecidos, mas também com as características biológicas. Banco de dados, coloquei na lei, no projeto, um banco de dados biológicos, ou seja, o DNA. Porque no Brasil e em São Paulo, muitos cadáveres são sepultados, encontrados pela polícia em terrenos baldios, não é? Como indigentes. São sepultados como indigentes, sem que procure saber se por trás dele existe uma família procurando. Claro, se ela é uma daquelas desaparecidas. Também aprovamos por unanimidade no plenário da Assembleia e voltou vetado do Palácio dos Bandeirantes. Porque nesse caso aqui é terrível. Quem tem uma pessoa desaparecida na família vive com aquela sensação de que perdeu, mas não perdeu, né? Então você fica sem saber. Não é dado a essas pessoas o direito ao luto. Porque elas não sabem, né? O depoimento de várias mães da Sé inclusive, muito forte, porque elas falam assim: eu preferia encontrar o meu filho, a minha filha, o cadáver, e que ele fosse identificado como meu filho, minha filha, porque pelo menos eu ia guardar luto, mas ia saber que não tem retorno, que nunca mais vai voltar, porque muitas delas passam o resto da vida sentados num sofá, olhando para a porta da rua, esperando que um filho, uma filha... E aquele coração apertado, imaginando que a pessoa pode estar sofrendo, pode estar sendo machucada, pode estar sendo torturada. Você não sabe. O projeto que aprovamos aqui no dia 20 de dezembro de 2012, do ano passado, é recente, e voltou vetado na íntegra no dia 12 de fevereiro. Em que consiste? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
aprovada em 1996, ela diz que estados e municípios criarão classes hospitalares para que aqueles alunos acometidos de alguma enfermidade que não podem frequentar as escolas, né, no período normal, integral, as aulas regulares, têm o direito de serem educadas dentro dos hospitais. Tem que ter uma classe hospitalar. Dentro do hospital, você ter professores lá para educarem esses alunos, para ensinarem esses alunos. E aí, nós também estudamos e tal, pesquisamos. Hoje é feito como, deputado? Porque, por exemplo, no AC Camargo tem alguns professores que atuam lá, né? Mas de que maneira? Não chega a ser uma classe hospitalar, então? Veja. São professores, mas não... Hoje nós temos, em obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos classes hospitalares no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso, no Paraná, e São Paulo reluta, né? Aliás, o governador vetou o meu projeto, dizendo que em São Paulo já existe essa experiência. Só que em São Paulo existem de fato. No AC Camargo, no Hospital do Câncer Infantil, lá na minha cidade, em Sorocaba, existe de fato. Só que existem, no estado de São Paulo, 58 classes hospitalares para atenderem 9 milhões de alunos. Não dá, não tem nada, impossível. Fazem parte da rede Esquece, né? de ensino hoje no estado de São Paulo. Isso é um número insignificante, pífio, né? Então, nós lutamos para que as classes hospitalares fossem implantadas em todos os hospitais que atendem conveniados com o SUS no estado de São Paulo. Eu tenho pensado um pouco, né, de que, por exemplo, o Promedula, o projeto que cria o Programa de Atenção Integral ao Autista, esses eu peguei os projetos e entreguei em mãos do nosso ministro da Saúde aqui, né, Alexandre Padilha, quando ele esteve na Assembleia fazendo aquela audiência pública e tal, pedi a ele, né, que olhasse com atenção esse projeto, mas de fato eu tenho realmente pensado que se eu tivesse uma cadeira na Câmara Federal, eu poderia reapresentar esses projetos todos, transformá-los em lei federal, válida para todo o território nacional e atender essas pessoas que sofrem com a ausência dessas políticas de Estado, que deveriam ser de Estado. O senhor começou como sindicalista, foi torneiro mecânico, foi dirigente da CUT, ajudou a fundar o PT, se lançou candidato na louca para fortalecer a sigla, né? Se lançou candidato, inclusive, à prefeitura de Sorocaba, antes de ser candidato a deputado estadual. Valeu a pena ter essa dedicação toda a essa causa? Tem valido a pena? Vale a pena. Essa coisa que veio de senhor jovem ainda, né? Vale a pena, vale a pena. É uma luta que, com as leis que nós conseguimos, né, driblar os vetos e tudo mais, nós beneficiamos, né, centenas, milhares de pessoas no estado todo, né, felizmente. Então, valeu a pena. Eu olho para cada lei aprovada que está funcionando hoje, que está garantindo direitos ao cidadão, à cidadã desse estado, eu olho como se fosse um filho querido, né, que demandou muito estudo, demandou muita pesquisa, muito trabalho, mas que depois surtiu o efeito na vida das pessoas, porque só tem sentido você ser um deputado, né, ocupar um cargo eletivo num parlamento fazer política, tão importante, né, como esse, e fazer política se for para beneficiar as pessoas. É como eu costumo dizer aí para os vereadores novos e tal. Política é ciência que trata dos interesses do coletivo social, né? Trata dos interesses da sociedade. Não está escrito em lugar nenhum que política é uma forma da pessoa se locupletar com dinheiro público e tal. Não, é o contrário disso. Muito pelo contrário. Então, eu trabalho para isso, trabalho com essa concepção, com essa filosofia. Aliás, estou sempre conversando aí, como disse, com os vereadores novos, eu sempre aconselho assim, eu trabalho com uma filosofia, que assim, nós temos que ter, nós que ocupamos cargo público e trabalhamos para a população, para o público, temos que ter pelo menos 4 virtudes, que eu chamo de virtudes e que começam com H, né? Todas elas. Honestidade,
humildade. Porque a pessoa não pode subir na cabeça da pessoa. Ela não é, porque ela foi está, eleita, né? Conquistou um cargo e tal, de que ela é melhor do que os outros. Não, até porque ela está, ela não é, né? Ela está. Então, é assim, honestidade, humildade, honradez. A honra, você sabe, é sinônimo de dignidade, né? E a dignidade é o nosso maior patrimônio. Né? E, quarto, humanismo. O que é humanismo para mim? É você saber se colocar no lugar do outro, que está enfrentando um problema grave, de doença na família, que está enfrentando uma dor, você saber sentir a dor do outro. Se colocando no lugar do outro, você pode incorporar aquilo e falar, opa, isso aqui precisa ser resolvido. Né? Porque o que eu falei, inclusive, para o delegado do DHPP, quando a gente fez a audiência pública aqui sobre a política de pessoas desaparecidas. Né? Eu falei, não concebo que os delegados, atrás de uma mesa, atendendo um pai, uma mãe desesperada, porque perdeu um filho, perdeu um ente querido, não consiga se colocar no lugar do outro e falar, mas e se fosse comigo? E se fosse com o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta? O senhor consegue se colocar no lugar do seu pai, o seu Tomás, da sua mãe, a dona Maria de Lourdes, que tiveram 7 filhos, o senhor, o mais velho, que lutaram muito. Você consegue se colocar no lugar deles, vendo o senhor hoje? Aqui, deputado, 5º mandato, indo para um mandato para federal, se tudo der certo. Não, mas esse é um exercício que eu faço permanentemente. Porque seu pai foi um homem que lutou a vida inteira. Exatamente. Meu pai nos deixou no dia 12 de janeiro de 2011, depois de 3 AVCs. Mas quando eu falo para você dessas virtudes, né, honestidade, honradez, humildade, eu aprendi com os meus velhos. Né? Minha mãe hoje está com 77 anos. Seu pai foi guarda municipal, seu pai foi pedreiro. Foi pedreiro a vida toda. A vida toda, né? Sua mãe também trabalhou a vida inteira. Minha mãe a vida toda. Minha mãe foi empregada doméstica. Doméstica. Criando 7 filhos, isso que é. Muitos anos. Hoje se dedica a obras da igreja. Minha mãe é uma pessoa que vai para a igreja, ajuda. Ela é voluntária. Trabalha como voluntária. Voluntária, mas é engajada, né? Ela é uma cristã engajada. Né? Então, isso, para mim, o exemplo deles foi o maior exemplo. Creio que para mim, para os meus irmãos, né? Como você disse, eu sou o mais velho de 7, né? E, portanto, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, num tempo em que você trabalhar, como você ser criança e trabalhar, não era ainda proibido. Né? Eu, com 12 anos de idade, eu levantava às 4 horas da manhã, andava 4 quilômetros da minha casa até o centro de Sorocaba. Para trabalhar. Até a gráfica de um jornal, Diário de Sorocaba. Né? A gente ia pegar os jornais saindo da gráfica, das máquinas, dobrar jornal por jornal, carimbar o endereço do assinante e botar dentro de uma bolsa que era maior do que eu. E distribuir. E depois sair distribuindo casa a casa. E a mão ficava suja. E ajudava com isso, ajudava no orçamento familiar, meus pais sempre muito pobrezinhos, né? O senhor acabou morando com avós, com primos, também acabou... Não, até os 11 anos de idade. Depois nós mudamos da casa dos avós, né? Com os meus pais e tal. E daí, era aí que eu, com 12 anos de idade, arrumei emprego nesse jornal. Foi o meu primeiro emprego, né? Ajudava no orçamento familiar e eu diria assim, ajudei, fui servente de pedreiro do meu pai, mas nunca me arrependi, nunca, em absoluto, reclamei dessa situação, porque eu até reputo como isso, tendo sido positivo, porque eu perdi colegas de bairro, assim, colegas de jogos, de bailinho e tudo mais, na mais tenra idade, porque se envolveram com drogas. Depois da maconha veio a seringa, e depois veio o HIV. Não é? Eu perdi vários colegas que se envolveram com drogas e eu não me dava o direito de... Tem gente disso. que acha que isso é uma coisa de recente, deputado. Não é não. Isso tem anos. Não é não. A maconha já estava. Eu tinha não, 13 anos de HIV, idade. muita gente
foi contaminada muito antes, né? Eu tinha 13, 14 anos de idade. 15, 20 anos, né? para se manifestar, né? Fazia curso do Senai, e isso rodava assim nas rodas, entre estudantes e tudo mais. E eu não me envolvi com droga porque eu não me dava o direito. Porque você trabalhava. Minha mãe não merece, né, ter um filho envolvido com droga, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, enfim. Isso, de certa forma, também ajudou muito. O senhor vive com a Virgínia, casado com ela há muito tempo, e com ela formou uma família dos seus, dos dela e os de vocês, não é isso? Os filhos. É verdade. E já renderam 4, e está chegando o 5º neto? Está chegando o 5º neto. Fala um pouco dessa família da Virgínia, dos filhos, da enteada. Não, veja, eu tive um primeiro casamento, eu tive um casal de filhos, né? Ela também. Ela teve a Helena, né? Quando eu conheci a Virgínia, eu tinha acabado de me separar, eu conheci a Virgínia no movimento sindical. Ela também era uma liderança sindical da antiga ACES, Associação dos Servidores da Saúde. Depois virou Cine Saúde. Foi amor à primeira vista, sim. Nós nos encontramos, eu dirigente da CUT, no movimento sindical, no movimento de apoio a uma passeata, a uma mobilização da saúde, conheci a Virgínia e me casei com ela. Ela tinha a Helena, o meu casal de filhos havia Lígia e o Marcos. Com a minha ex-mulher, né? E depois nós tivemos mais 2 filhos biológicos juntos, né? O Rodrigo e o Caio. O Rodrigo está com 22 anos hoje, o Caio é o nosso caçula, está com 20 anos, né? Os 2 estudando muito, 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 né? Os outros filhos já trabalhando, com famílias constituídas. Então eu tenho 4 netos e a Helena, que é essa minha filha querida, que a Virgínia trouxe, né, para o nosso casamento. A Helena está grávida novamente, então eu vou ter o 5º neto agora. Eu digo neto os meus, os seus e os nossos mesmo, né? Eu digo neto porque eu nunca errei. Né? Neto. Quando vai ser um menino. Filho, fala assim, olha... Você tem hoje 3 netas vem mais e um por aí, neto. Eu falo, é menino. Agora é menino. Nunca errei. Eu acertei todas as 3 meninas, acertei o menino, né? O Matheus Henrique, e falei que esse é menino, esse também da Helena. Portanto, já estou contando que vai vir mais um garotinho aí. Pescar eu não tenho tido mais tempo, né? Mas pesquei muito em alto mar, inclusive gostava muito de pescar no mar. Nós temos até deputados aqui que foram parceiros, né? No caso do Roberto Gouveia, o Zico, que era pescador de barranco, levei ele uma vez comigo, mas ele passou muito mal. Ele pedia, pelo amor de Deus, para voltar, porque ele enjoou no mar, né? Mas eu gostava muito de pescar. Eu gosto de cantar, assim. Gosto muito. Em Sorocaba há uma tradição da seresta e do choro, né? Então, tem uns bares lá, onde à noite se reúnem os velhos seresteiros, os chorões. E eu... Sempre que eu sei onde tem e tem uma noite livre para ir encontrar com eles, eu vou sim, vou cantar com eles. O senhor gosta de plantas também, né, deputado? Gosto muito da natureza. Ler é o alimento da alma? É o alimento da alma, vou contar para você, para os nossos telespectadores, eu estou terminando agora um curso de História, né? É o meu primeiro curso superior, né? Estou me formando em História, então, e adorei. Na realidade, eu comecei a fazer letras, fiz 2 anos de letras, e depois eu resolvi mudar. Fazer história. Porque mesmo na letras, como tinha filosofia da educação, tinha sociologia da educação, falei, puxa, que lá a vida, né? O que eu estou fazendo em letras? É um curso mais completo. Porque eu gosto das ciências naturais, das ciências humanas, né? E daí eu enveredei, né, deixei aqueles 2 anos, comecei na História e estou terminando agora o meu primeiro curso superior de História. Parabéns, deputado. Esse é sinal de que a vida não termina. Mesmo o senhor que teve um momento difícil, teve um AVC, se recuperou 100%, sempre é tempo para começar de novo. Muitíssimo obrigada, deputado Hamilton Pereira. Nós vamos sentir muito quando o senhor for eleito deputado federal. Eu que agradeço, querido. Obrigada a você que está em casa e acompanhou o autorretrato de hoje com o deputado Hamilton Pereira, que fica por aqui. E nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.